Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este é o capítulo 17, desculpe. E o nome do capítulo é Do Trapézio e Outras Coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Bom, vamos parar aqui, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Eu lembro que quando eu comecei a ler literatura, já muito tempo depois, eu tinha muito problema com os contos, com os réis, né? E aí, é aquela história de moleque lendo literatura, que é se preocupar em ler muitos livros e não se aprofundar, né? Ele meio que deixava assim, não, é bastante dinheiro, né? Mas lembre-se, o narrador falou 11 contos de réis, o narrador não falou bastante dinheiro, né? Então é um esforço muito válido e muito necessário a gente ter um pouco de familiaridade com os réis, né? Para isso, eu criei um Quizlet sobre réis na literatura. Eu vou postar aqui na descrição do vídeo, se eu esquecer, por gentileza, me ajude. Lembre-se, são, sei lá, dezenas e dezenas de vídeos que eu faço por semana, né? Então às vezes eu esqueço dessas coisas. Eu fiz essa lista. Também tem um conto, é uma crônica que eu leio do Manuel Bandeira. E aí eu faço uma digressão sobre os réis, que ele acha uma listinha de coisas que a mãe dele comprava no final do século XIX e quanto que custava cada coisa. Isso é bem interessante, né? Então, se você quer ter um pouquinho mais de informação, você pode verificar nesses dois lugares, né? Mas é claro, eu vou trazer uma digressão boa aqui e vou fazer essa digressão agora, porque eu acho que é uma das coisas necessárias. Então você não vai pular. Se você pular, você vai ter que ficar procurando onde que eu volto na história. Eu quero te dizer algumas coisas, o que 11 contos de réis pode comprar. Primeiro, você já sabe que um conto de réis é 1 milhão de réis, né? Aí a gente escreve assim, um conto de... Coloquei no nosso Quizlet. Se você ganhar tipo 200 réis, você coloca a cifra, né? Acho que a gente fala isso, né? Cifra. E coloca 200. Já 1000 réis, você coloca o 1, a cifra e os 2 zeros, né? E isso para 1000 réis, 2000 réis, 10.000 réis, 100.000 réis. Um conto de réis você vai colocar 1, 2 pontos, e aí 000, a cifra 000. Isso é um conto de réis. Então, o nosso 11 conto de réis, a gente escreve 11, 2 pontos, 3 zeros, a cifra, 3 zeros, ok? E aí é comum, por exemplo, nos jornais da época, você vê lá 20 e a cifra. Então, se é 20 e a cifra, você sabe que é 20.000 réis. Se for a cifra e 30, então você sabe que é só 30 réis, que é uma merreca, assim, é uma coisa, uma moeda, um tostão, menos que um tostão, é um vintém, né? Um vintém e meio. Aí se fosse 11 e 2 pontos, aí você sabe que é 11 contos de réis, né? Mas vamos ver. Por exemplo, desse livro mesmo, nós ficamos sabendo lá nos primeiros capítulos, talvez no primeiro, que quando Brás Cubas morreu, ele possuía 300 contos de réis, toda a fortuna dele, né? Então se você comparar 300 contos de réis para 11, tudo bem, não é tudo aquilo, mas ainda é muita coisa se for todo o teu patrimônio, né? Para deixar você mais informado, a pensão anual de um coronel da Guarda Nacional, ali por esses tempos, um pouco depois, final do século XIX, era de 1 conto de réis. Então, o dinheiro que ele gastou com a Marcela dava para sustentar 11 coronéis por um ano, ok? Ainda para que você compare o salário de um contínuo, que é como se fosse assim um office boy, né? Mas é um contínuo na repartição pública. Tudo bem, é um nível mais inferior, mas é o cara que já trabalha, já tem um trabalho no aparato público, que é um ótimo serviço, né? 70.000 réis por semana. 70.000 réis por semana. Faça as contas.
Quantos trabalhadores você conseguiria pagar por um ano durante com 11 contos de réis? Pior ainda, um trabalhador braçal, então o trabalhador lá da pedreira. Eu estou levando em conta os trabalhadores que trabalhavam pro João Romão no cortiço, né? Eles ganhavam, pelo menos no começo, depois aumentou o salário deles, eles ganhavam 30 mil réis. 30 mil réis, 10 salários, a gente está falando sobre 300 mil réis. 300 mil réis. 10 salários. E então nem um terço de um conto de réis. Então dá para você sustentar uma pedreira inteira. Ainda continuando, tinha lá um playboyzinho no conto Miss Dollar, tá aqui no canal se você quiser ler e acompanhar. Tinha lá um playboyzinho sustentado por sua tia, acho que é a mãe dele, mas ela dava uma mesada alta pro piá, que era de 200 mil réis por mês. Ou seja, se esse cara, o Jorge, ele é o Jorge no conto Miss Dollar, ele quisesse dar todo esse tipo de presente para Marcela, ele teria que economizar lá um ano para dar lá um quinto do que o Brás Cubas deu para Marcela, né? E aí vamos para a área das prostitutas, né? Repare, eu não sei se você concorda, mas uma prostituta que tem toda essa arte, né, de receber no presente, daí não estabelece preço, ela tem um potencial de ganho muito maior. Vamos pegar uma prostituta de luxo. Eu nunca peguei prostituta nenhuma na minha vida, eu não conheço os preços, né? Mas vamos imaginar, dizem que, sei lá, 300 reais paga uma prostituta normal, vamos imaginar uma prostituta de luxo, sei lá, 5 mil reais, né? Tudo bem, 5 mil reais, sei lá, se elas cobram por hora, por noite, 5 mil reais, 10 mil reais que seja, um preço elevadíssimo. Mas pense na prostituta que ela vai levando, né, e de repente ganha um carro de presente. Eu tive notícias sobre isso, deixa eu ver quanto que eu posso falar. Eu posso falar, foi um longo tempo atrás. Então a minha esposa tinha uma colega de trabalho, que ela trabalhava só por fachada, assim, ficava faltando, e ela era esse tipo de... E ela tinha lá uns 2 ou 3 clientes selecionados, mas um cliente dava por exemplo, a cirurgia estética dela, né, o silicone, etc, etc. Outro cliente dava um carro. É muito mais do que você cobrar só os 5 mil reais ali, né? Ou, sei lá, também depende de quantos clientes você tem. Mas só para você ter uma noção, no cortiço tinha a Leonie, que era uma prostituta de porta aberta, digamos assim. Você chega lá e paga, né? E ela é uma prostituta de luxo, ao topo do topo do topo. Ela cobrava 30 mil réis, né? O que é muita coisa mesmo. 30 mil réis, sei lá, porque se ela fizer 10 encontros vai dar 300 mil réis, né? Talvez seja bem mais do que isso. Será que é um encontro por dia? Será que tem dias com mais de um encontro? Não sei. Mas mesmo assim eu acho que a Marcela ainda saiu ganhando, né? Continuando as nossas comparações. Então, 30 mil réis, o salário inteiro de um trabalhador braçal, você paga a Leonie, uma prostituta, né? Não é uma das polacas, né? Nessa época existiam as prostitutas polonesas, se eu não me engano, eram chamadas de polacas. Essas eram consideradas prostitutas de mais baixo nível, né? Em 1889, nós temos a seguinte estatística, né? O menor salário mensal de uma pessoa sem nenhum conhecimento do Brasil Imperial era de 25 mil réis. Como eu falei para você, 30 mil réis, um pouquinho a mais ali na pedreira do João Romão. O salário de uma professora primária era de 45 mil réis por mês. O salário mensal de um professor secundário, ou seja, você tem que ter bem mais conhecimentos, era de 167 mil réis. Ou seja, esse cara ganhava lá um conto e meio por ano, né? Por ano, né? E o salário mensal, o maior salário mensal do país, eu não sei o que ele quer dizer com maior salário mensal, né? Mas provavelmente um trabalhador assalariado público, não sei, porque o maior salário mensal pode ser, sei lá, o Visconde de Mauá, por exemplo, ganhava lá, sei lá quantos contos de réis o próprio João Romão ganhava contos e contos de réis por mês, né? Mas eu acho que deve ser alguma coisa de um salário oficial. Mas o maior salário do país era de 300 mil réis.
Ou seja, menos de 1/3 de conto de réis. Né? Bom, ainda a guisa de comparação, lembre-se que no Dom Casmurro nós ficamos sabendo que a Dona Glória, que é muito abastada, ela tem diversas propriedades, e essas diversas propriedades dá a ela de aluguel mais ou menos 1 continho de réis só. Ok? 1 conto de réis por mês. Né? É claro, ela tem escravos, postos ao ganho, tem algumas outras atividades, mas mesmo assim. E finalmente, eu não sei se você lembra, o pai da Capitu, o Pádua, o José Dias chamava ele de Tartaruga, uma vez ganhou na loteria. E aí ele conseguiu comprar a casa própria dele e guardar para algumas necessidades que viessem. Né? E esse prêmio da loteria era de 10 contos de réis. 10 contos de réis. A nossa colega Marcela, ainda mais que se a gente levar em conta que é 50 anos mais ou menos antes do Pádua, talvez nem tanto, né? Mas a nossa Marcela ganhou 11 contos de réis. Entre moedas de ouro, que ele ia roubando ali da família e dando para ela, diversas joias, sedas, presentes. Né? É claro que nisso ela tinha dedicação total a ele, né? Dá pra perceber que, poxa vida, 11 contos de réis em quanto tempo? 15 meses? Então, ela focava totalmente nele, né? Bom, depois de toda essa digressão, eu acho que eu vou deixar esse vídeo só para essa digressão dos réis, e no próximo a gente retorna à leitura.